Com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Neemias primeiro. Enquanto a igreja procura, eu gostaria de estar fazendo os agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a poderosa palavra de Deus nesta noite. Meus irmãos, também quero agradecer ao pastor dessa casa, pastor que já é um grande amigo, né? Que eu já amo o Senhor morando no meu coração e não paga aluguel. Olha só, que bondade. A missionária também, que Deus possa abençoar grandemente pela confiança. A terceira vez que eu venho aqui, né? Segunda vez que eu estou pregando. Velber. Que Deus possa abençoar a tua vida, a vida da irmã Renata, que Deus possa abençoar cada obreiro dessa casa. Meus irmãos, eu venho acompanhado juntamente com a minha esposa, com a minha filha Esther, e também trago a paz do meu líder, Bispo René, e do pastor Genildo, ao pastor dessa igreja, a missionária, e a cada um que se encontra aqui nessa noite, viu? A gente tem que vir debaixo da bênção do nosso pastor, né? Eu pedi para ir para outra agenda e ficou meio assim, mas aqui quando eu falei, vai meu filho, vai lá. Mas amém. Meus irmãos, pode ter certeza que Deus está aqui nessa casa, viu? Desde a hora que eu cheguei, eu já estou sentindo uma presença de Deus notoriamente, Renata, dentro dessa casa dele. Deus está assim, ó, o céu está baixinho para crente aqui nessa noite, que vai ser reconstituído, crente aqui nessa noite, que vai ser liberto, pessoas, famílias, nessa noite. Você não veio aqui nessa igreja hoje em vão, pastor, sabe por quê? Porque Deus está falando assim, ó, no momento que você saiu da tua casa, ei, Deus está trabalhando a respeito da tua casa, a respeito da tua família nessa noite. Pode ficar ligadinho que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração hoje. Não foi em vão você ter vindo aqui hoje, Velmer. Não foi em vão você ter vindo. E Deus me mandou falar algo para você quando eu estava aqui. Ele não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Eu não sei o que você está pedindo para Deus, eu não sei o que você pediu para Deus, mas quando estava o louvor, eu olhava para você e Deus falava assim, Renata, ó, eu não te esqueci. Aleluia. Quando se encontrar no livro de Neemias, capítulo 1, diga, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. E os que não encontraram, diga, eu também vou. Aleluia. Não encontrou, pastor. Eita. Meus irmãos, quero ser breve na minha mensagem, porque Deus tem algo poderoso aqui para nós hoje, que diz assim, Neemias 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Quantos podem sentar glorificando o nome de Deus nessa noite? Aleluia. Deus me deu essa palavra quando eu fui convidado pela missionária Adriana. Eu falei, Senhor, restituição. Não tem nada melhor, evangelista Velber e pastor Marcelo, do que nós falamos de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém. Deus só vai restituir aquilo da tua vida que foi perdido, pastor. Deus vai restituir coisa de pessoas que passaram aqui por essas portas hoje, achando, Velber, que não tem mais solução, mas Deus me trouxe hoje aqui para falar que Deus vai reconstituir a tua história. Meus irmãos, o livro que acabamos de ler, tudo nos indica que foi o próprio Neemias que escreve o livro. O manuscrito hebraico diz que Esdras, Neemias,
são praticamente o mesmo livro. Esse livro ele foi escrito, evidentemente, no século 432 a 330, a época do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. O interessante desse texto, que nós também vamos entender, pastor, o significado do nome Neemias. O significado do nome Neemias é Deus ajuda. Aqui agora, Velber, eu abro um parente e falo: eu não sei qual é o problema, a dificuldade que você entrou nessa noite, mas Deus está falando aqui dessa forma: Deus vai te consolar. Deus vai te consolar nessa noite. O interessante desse texto também, se nós juntarmos o livro de Esdras, Neemias, são os 3 livros, são 100 anos de história de Jerusalém. O interessante dessa história de Jerusalém, que nós vamos aprender um pouquinho hoje, é a história sobre Jerusalém. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Jerusalém também ela fica próximo ao Mar Morto, a 53 quilômetros do Mar Mediterrâneo. Os islamismo, o cristianismo, eles acreditam que Jerusalém, pastor, é uma cidade santa. Eles acreditam que Jerusalém é um lugar santo, e realmente, na onde pisou nosso Senhor, é um lugar santo, um lugar escolhido por Deus. O interessante é que nós vamos entender aqui também os algos que aconteceu dentro de Jerusalém. O interessante é que agora também, lá no Monte Moriá, em Belém, Abraão oferece seu amado filho Isaque a Deus. Em Gênesis 22, ele oferece seu filho para Deus. Mas o interessante é que não para por aí. O rei Davi também estabelece Jerusalém como a cidade real dos israelitas, em 1 Crônicas 11, 4, 8. Salomão, filho de Davi, também toda essa história acontece dentro da cidade de Jerusalém. Salomão, filho de Davi, construiu o templo também no Monte Moriá, em 1 Reis 6, 8. Os babilônicos destruíram o templo, eita meu Deus do céu, em 2 Reis 25, 9. E também agora, os judeus que restaram do exílio, reconstruíram o templo sob a liderança de Zorobabel. Então Neemias comandou a reconstrução. Neemias 2:6 e Esdras 1:6. Isso aí a gente vai saber algo, pastor, que acontece dentro de Jerusalém. Alguns fatores que aconteceu dentro dessa cidade, que é escolhida por Deus, Jerusalém, para sufocar uma rebelião. Os romanos massacraram grande parte da população de Jerusalém, destruíram o templo em 70 a.C. e o templo até hoje não foram reconstruído. O interessante, Jerusalém era conhecido como Jebus até o tempo do rei Davi, em 1 Crônicas 11, 7. Desde o livro de Jeremias, até o livro de Apocalipse, são 800 vezes que fala sobre Jerusalém. Aprendemos um pouco rápido sobre o que é Jerusalém, sobre onde é Jerusalém. A mensagem ao qual nós acabamos de ler, ela é bastante conhecida e enfatizante pelos praticantes e autores do Evangelho. Essa mensagem vai nos dizer que Neemias agora, ele chega ao seu irmão Anani e pergunta para ele como vai o povo que se encontra no asilo, como vai o povo que se encontra, Weber, lá no cativo. Agora ele vai responder para Neemias dessa seguinte forma: estão em grande destruição, em grande desprezo. A Bíblia vai nos dizer, pastor, que Neemias agora, ele senta e começa a chorar e a orar ao Deus do céu. Neemias agora passa 4 meses orando e jejuando ao Deus do céu. Antes de Neemias ir para a batalha, Neemias estava se preparando, porque para
para a batalha, Velber, nós não podemos ir de qualquer jeito. Para a batalha, Renata, não podemos ir de qualquer jeito. Temos que se preparar. Para dirigir o culto, se prepara. Para pregar a mensagem, se prepara. Para dar uma palavra, se prepara. Sabe por quê? Deus conta com guerreiros corajosos nessa noite. Pastor, Neemias não tinha necessidade de sair do palácio, que Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Entenda bem, Neemias estava em uma zona de conforto. Eu costumo falar que Neemias, ele não precisaria ter saído da onde ele estava, de Susa, uma fortaleza, para poder se compadecer em Jerusalém com o povo. Eu costumo falar que Neemias agora, ele é a simbologia de Jesus Cristo. Por que, pregador, que Neemias é a simbologia de Jesus Cristo? Neemias é a simbologia de Jesus Cristo. Sabe por quê, pastor? Neemias sai do teu palácio sem precisar e se compadece com a dor do próximo. Neemias, esse hoje, pastor, no século 21, o que está precisando é de pessoas como Neemias. O que precisa no século 21 é de pessoas que se compadecem com a dor do próximo. Neemias é a simbologia de Jesus. Jesus saiu de lá do seu palácio, do lado do Pai, para mim e você hoje descer na terra e para ser crucificado. Para mim e para você hoje está ouvindo essa palavra. Verdade. O interessante é que agora Neemias se prepara agora para ir para a batalha. E agora Neemias, ele se compadece, se prepara. Antes de ele aparecer na frente do rei Artaxerxes da Pérsia, ele não poderia aparecer na frente do rei de qualquer forma, pastor, porque se ele aparecesse de qualquer forma, era sinal de morte. Ninguém poderia aparecer de qualquer forma na frente do rei da Pérsia, porque se aparecesse com um semblante triste, o próprio rei mandava matar na hora. Mesmo Neemias sendo um copeiro do rei, Neemias também, mesmo Neemias sendo um copeiro do rei, Neemias também ele era um consolador do rei Artaxerxes. Entenda bem, ele era o copeiro escolhido do rei. Ei, muitas das vezes, pastor, as pessoas acham que Deus está esquecendo da gente. Ah, não, Deus está falando aqui nessa noite. Você que passou por essas portas, você é o escolhido de Deus nessa noite. Eu não sei qual é o motivo que você entrou, mas Deus está falando, foi eu que te escolhi nessa noite. E o interessante, que Neemias agora, Neemias vai chegar no rei, sabendo que não pode chegar daquela forma, com seu semblante triste. Quando Neemias chega na presença do rei da Pérsia, o interessante, pastor, que Neemias se apresenta e o rei nota que ele está com semblante triste. O rei nota, Velber, que ele não está legal. Mas Neemias também ele estava temendo com isso, porque aquilo poderia levar à morte dele. Mas aí agora, como Neemias era o copeiro preferido do rei, pregador, o que é um copeiro? O copeiro era Neemias, que era o escolhido de Deus. Tudo que passava para beber ou para comer perante o rei, quem provava primeiro era Neemias, porque naquela época existia esse problema de envenenar para poder tomar o lugar do rei. Então Neemias era o copeiro preferido do rei Artaxerxes. O interessante, pastor, que quando Neemias chegou na presença do rei, o rei notou o semblante de Neemias triste. Neemias ali dentro já ficou temendo a Deus, mas Neemias tinha se preparado 4 meses, orando e jejuando ao Deus do céu. Mas aí quando o rei olha para ele e pergunta, o que está acontecendo com você, Neemias? O que acontece com o seu semblante? Você está doente? Se você não está doente, mas o que está acontecendo? Neemias vai responder ao rei dessa forma: viva ao rei. Neemias estava temendo, com medo de morrer. Neemias diz assim: viva ao rei, viva ao rei. Senhor, como não estaria eu triste, sendo que o sepulcro onde meus pais estão com as paredes derrubadas e os muros queimados, Senhor? Como não estaria? O rei da Pérsia agora olha para
Neemias e pergunta para Neemias dessa forma, Velber: o que você quer que eu faça por você? A Bíblia vai nos relatar que está o rei da Pérsia junto com a rainha do teu lado. Neemias agora ora novamente ao Deus do céu, e Deus dá uma sabedoria tão grande para Neemias. E Neemias agora vai falar dessa seguinte forma, Velber: Senhor, se for do agrado do rei, o teu servo está perante ao Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me dá 2 cartas, uma até a fronteira e uma para o guarda da floresta, para poder me fornecer os materiais. Mas quando Deus trabalha, pastor, quando Deus trabalha, Velber, Ele faz totalmente diferente. Ele já tinha quebrado o coração do rei, ele já estava com a carta. Então o rei olha para ele e fala dessa seguinte forma: olha, Neemias, você não vai só com a carta, mas você vai com o capitão e com alguns soldados a te ajudar. Aleluia. Neemias não pega só a carta do rei, mas Neemias agora, ele pega a carta, um soldado, alguns soldados e um capitão do exército que vai junto com ele. Ele chega até a fronteira agora, apresenta essas 2 cartas ao governador. Ele apresenta essa carta na fronteira e na floresta, para ele poder pegar os materiais para poder reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que agora Neemias passa para o outro lado, chega em Judá e passa-se 3 dias. Neemias naquele lugar. Aí agora, pastor, Deus vai dar algo para Neemias, mas só que era só para Neemias. Neemias já tinha 3 dias em Judá, e agora Deus dá algo no coração de Neemias. A Bíblia vai nos dizer que Neemias agora levanta na madrugada, sem falar com ninguém, sem falar com os anciões, sem falar com os soldados, só pega o animal que ele está bem montado, monta de volta e vai até um certo local. Neemias chega a um certo local que já não passa mais carro, não passa mais animal, mas Deus já tinha gerado algo no coração de Neemias, Velber. Deus já tinha trabalhado, pastor, algo no coração de Neemias. Abre um parênteses agora. Deus está falando aqui nessa noite, assim, tem algo que Deus vai falar com você, não é com a tua esposa. Tem algo que Deus vai falar, Velber, é com você, não é com a Renata. Tem algo, Renata, que Deus vai falar, é só com você. Eita, não podemos colocar ninguém. O mal, pastor, sabe o que acontece, pastor? Que quando Deus coloca algo na vida de alguém, a pessoa, de vez de guardar, a pessoa sai falando para B, sai falando para C, sai falando para Cicano, para Betano, mas Deus está falando assim: eu tenho coisa com você. Aí agora, pastor, o interessante do texto, Neemias levanta na madrugada e ele sai para o lado da porta do dragão, que a Bíblia nos diz, da onde ele está. Ele chega até um certo tempo que o animal que Neemias estava já não consegue passar pelo dali. Não passa mais carro, a Bíblia diz, não passa mais nada. Neemias desce e vai subir os escombros, porque Deus já tinha gerado algo no coração de Neemias. Quando Neemias sobe aqueles escombros, chega no alto, olha assim, abre outros parênteses, pastor, o senhor que trabalha com obra, o senhor que trabalha com pintura, o senhor sabe o que eu estou dizendo, pessoas que estão aqui nessa noite, viu? É tão diferente você construir um salão desse do zero, do que você reconstruir o salão. Sabe o que, pastor? Para reconstruir, você vai pegar o alicerce livre, as paredes vão estar retas, você vai pintar, você sobe o rolo e já era, pastor. E já era, ele está pintado. Agora o difícil, pastor, é reconstruir coisas que pessoa construiu e quebrou, e o senhor vai ter que reconstruir. Meu Deus! Neemias, ele não teve momento algum para olhar para trás e falar assim: eu não vou conseguir, eu não vou. Quando ele sobe em cima daqueles entulhos, ou em cima daquelas paredes, daqueles local que está devastado, Neemias olha, pastor, de lá de cima. Sabe o que Neemias faz? Sabe simplesmente o que Neemias faz? Vou reconstruir. Eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir. Eu estou sentindo a presença. Eu vou reconstruir nessa noite.
Neemias subiu, Renata, e falou assim, ele não olhou para a dificuldade e falou assim: eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir a história da tua vida. Eu vou reconstruir casamento que está derrotado. Eu vou reconstruir famílias que está caída. Eu vou reconstruir filhos que estão nas drogas. Eu vou reconstruir nessa noite. Neemias, momento algum, velho, algum, a Bíblia nos diz que momento algum ele desistiu. Porque imagina, pastor, o senhor vai reconstruir esse salão, está todo caído. Pastor, está todo caído, a parede está quebrada, mas você vai ter que construir de volta e pintar. Mas interessante, pastor, é que como Deus estava com Neemias, Deus está com você nessa noite também. Como é que Neemias ia subir em cima, viu? E olhar pela primeira vez Jerusalém todo destruído, as paredes queimadas. Se for no século 21, você vai subir e vai falar: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Mas como é? Mas quem está te mandando aí na frente? Ei, quem é que está te mandando? Porque existe uma grande diferença, pastor, entre Zorobabel, Esdras e Neemias. Tem uma grande diferença. Zorobabel, ele foi o governador da época no século 538. Esdras, ele foi sacerdote no século 537. E entrou Neemias no século 432. O que era Neemias? Neemias era simplesmente um copeiro do rei. Neemias não era ninguém. Neemias não era pastor de ovelha. Neemias não era sacerdote. Neemias não era governador. Mas o que eu quero dizer nessa noite, pregador, é que Deus não faz recepção de pessoas. Se Deus te escolheu nessa noite para você estar aqui, pode ter certeza absoluta nessa noite que a vitória é certa na tua vida. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei a dificuldade da tua vida, mas Deus me trouxe hoje aqui debaixo da graça de Deus para falar para pessoas aqui assim: ei, não te preocupe, além de eu restituir a tua vida, eu estou consolando você. Deus nessa noite, Ele não vai só reconstituir o que você perdeu, mas Deus também vai consolar o teu coração, porque Deus, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe a dor que foi para você estar aqui hoje. Mas Deus está falando assim: eu que te trouxe hoje para me te colocar no lugar de posição nessa noite. Eu te trouxe até aqui hoje para me falar para você hoje. Sabe o que, moça? Que Deus manda falar para você nessa noite: não te preocupe. Sabe por quê? Ele conhece a tua história, Ele conhece você. É que às vezes, pastor, ela fala até assim: se for mentira, a senhora pode falar: Senhor, eu não vou conseguir. Mas Deus te trouxe hoje aqui. Eu não te conheço, mas o Deus de Israel te conhece. E Ele te trouxe assim, mulher: eu pego na tua mão hoje e te levanto. Aí, pastor, eita, rapaz, outro que Madagácia. Ei, você até fala com Deus assim: Senhor, a vontade é de parar. Ai, que Márcia, outro que Madagácia. Mas Deus está falando assim, mulher: eu te trouxe aqui nessa noite, que eu estou restituindo a tua história hoje. Ei, aquilo que falaram que não ia ter mais solução, Deus está falando: eu estou colocando hoje no grupo.
Banácia. Eita Deus poderoso, eu posso sentir notoriamente a presença de Deus aqui dentro dessa casa. Deus está falando, desde o início que eu pisei o pé aqui, pastor, eu já senti a presença do Espírito Santo. O céu está baixinho, só não sente quem não quer. Aleluia. Glória a Deus. 10 minutos só para glorificar Deus, para agradecer pela tua vida. Glorifica a Deus aí, só para agradecer a tua vida. Aleluia. Ai, Jesus. Renei, o interessante, meu, que tem pessoas, pastor, que estão acostumados a ficar no comodismo. Tem pessoas que querem só o que Ele pode dar, não vem buscar pelo que Ele é. Tem pessoas, pastor, não é no mundo evangélico, que buscam a Deus só pelo que Ele pode oferecer, não pelo que Ele pode, não pelo que Ele é. Eita! E se você soubesse nessa noite que Ele está assim, ó, para você, ei, aquela causa impossível, aquela porta fechada, ei, aquilo que está tudo amarrado nessa sua vida, mas Deus me trouxe aqui debaixo da direção do céu para falar assim: hoje eu estou quebrando o protocolo e estou indo pela contramão. Eu estou mudando história de vida hoje de pessoas que passaram aqui hoje. Você pode ter certeza que da mesma forma que você passou, você não sai. Sabe por quê, meu? A pessoa entrou dentro do templo e não sai da mesma forma, porque a partir do momento que a palavra é lançada e a pessoa guarda, ela guarda com selo. Você tem um selo. É só quem tem um selo nessa noite. Você tem um selo. A tua história de vida vai mudar. Ei, oh meu Deus, os projetos que estavam falindo vai ter que tomar o prumo. Sabe por quê? Deus está falando hoje assim: eu vou deixar tudo certinho, Érica. Pode até estar difícil. E ai, Deus está falando assim, ó, é do altar à porta e da porta ao altar. A palavra não corre, é do altar e do altar à porta, e da porta ao altar. Deus está falando nessa noite assim, pastor: pode estar até difícil, pode estar até impossível, mas Deus me trouxe aqui para falar hoje dessa seguinte forma: foi eu que te coloquei nas tuas mãos. Se foi Deus que colocou na tua mão, não te preocupes, homens, porque muitas das vezes fica perturbado se vai conseguir, se vai dar certo, mas Deus colocou o ministério nas tuas mãos hoje. Ei, a tua ida no monte não está sendo em vão. Ei, a tua ida lá é Deus fortalecendo você e a tua esposa. Sabe por quê? Não é fácil estar na frente do trabalho, mas quem te colocou garante nessa noite. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Érica, vamos louvar. Eu quero que você tenha certeza de uma coisa nessa noite. Só de uma coisa. Aleluia. Eu não sei quem é você, mas o Deus de Israel que te trouxe aqui nessa noite, Ele está segurando nas tuas mãos hoje. Pode estar até doendo, pode até estar difícil, mas Deus te trouxe aqui hoje, que Ele está reconstituindo a tua história. Deus está reconstituindo
coração. Para você. Pode ficar tranquilo. Hoje Ele é o teu consolo. Pastora, dá um abraço nela, pastora, por favor. Hoje Ele é o teu consolo. Quando a pastora abraçar você agora, sinta o abraço do Espírito Santo de Deus nessa noite. E Ele está aqui, meu. Ele está passeando aqui, Renata. Ele está no nosso meio hoje, mano. Ele está aqui, varão. Eita, Ramai, Choque Madagácia. Rebai, Choque Maste. Remai, Choque Madagácia. E pastor, só uma coisa para começar. Tem pessoas, pastor, que vêm para a igreja e olha e fala assim, Deus, eu quero ver se é Deus que está falando. Fala comigo se é Deus. Mas uma coisa eu tenho para falar para você, que embaixo da convicção de Deus, pastor, que é assim. Deus, Ele fala com quem Ele quer e na hora que Ele quer, viu? Deus não precisa nem de mim nem de você. Ele conta comigo e com você nessa noite, viu? Ele conta com você. Ele conta com você nessa noite. Ei, pastor, é que tem pessoas que acreditam, meu, igual Tomé. Eu só acredito se eu vejo. Ei, para você crer no Senhor, você não precisa ver Ele. Ei, nós acreditamos, nós cremos no Deus vivo, mas você já viu a Deus, meu bem? Eu nunca vi, mas é como o vento bate no nosso rosto. Nós não vemos, mas nós cremos que Ele existe. Pode soltar. Eita! Aleluia! Fica de pé, igreja. Vamos adorar de pé. Adorei, como se fosse o último culto. O céu está baixo. E decidi
Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Pastor, antes que vocês tomam vocês, eu sinto uma presença de Deus nessa casa. E viu, velho? É só para quem crê que sente a presença. Quem não crê, meu filho, não vai sentir. Agora, quem crê e confia nele, a presença, quando eu cheguei, eu só estava baixo. E Deus está falando, continua baixo. Só não alcança dele que não quer. Ei, Deus está falando aqui com pessoas. Deus está falando com pessoas que entrou. Não é com pessoas que ficou em casa. Pessoas que saíram da tua zona de conforto e veio aqui hoje, dentro dessa casa de oração. Deus está falando notoriamente: eu vou dar um sinal para você. Deus vai dar resposta do céu para você. Eu não sei o que você veio buscar através de Deus, mas Deus falou, só por você ter saído da tua zona de conforto hoje, Renato, Deus está falando assim: eu vou suprir toda a necessidade, moça. Eu não sei o que acontece, mas Deus hoje está falando assim, ó: ei, só porque você levantou da sua zona de conforto, estava até bom na tua casa, quietinho, mas Deus nos tocou com o Espírito Santo, né, e falou: levanta da cama, levanta do sofá, vamos lá. Sabe por quê? Tem uma palavra hoje, e a palavra hoje para você é: Deus consola a tua vida. Ele vai, estou terminando, pastor, mas Deus está falando assim, pastor, com pessoas, pastor, que passaram pelas portas e falaram dessa forma: eu vou lá, mas como é que eu vou, pastor? Se a minha vida está desse jeito, parece que Deus não está nem me vendo. Parece que Deus não está me vendo. Ei, Maio, a Bíblia vai dizer, pastor, quando nós entramos dentro do nosso quarto, trancamos a porta, velho, ajoelhamos, Deus não está ouvindo, Ele está vendo. Ele está vendo. Ei, eu não sei o teu problema nessa noite, mas Deus está dizendo assim: eu estou vendo e vou entrar com restituição. Mas o meu problema é no meu casamento. Deus hoje está falando que Deus está reconstituindo o casamento. Mas, pregador, eu prendi a porta de emprego. Deus está falando nessa noite que Deus está reconstituindo. Pregador, a minha família está na droga, está na bebida. Ei, Deus reconstituiu a minha vida. Deus está entrando dentro da tua casa hoje e está reconstituindo a tua casa. Deus está falando hoje assim: pastor, eu estou pegando uma vassoura, meu velho, e estou tirando tudo que está atrapalhando. E vou tirar. Sabe por quê? Para mostrar que eu sou Deus. Que pessoas apontou o dedo e falou assim: vai morrer desse jeito, vai morrer nas drogas, vai morrer na bebida. Eu estou me arrepiando o corpo inteiro, mas Deus está falando assim: só porque você veio aqui hoje, Deus está mudando a história de vida. O diabo pode até apontar, mas Deus hoje está falando assim: a última palavra vem do céu. Vai fogo que Madagascar. E apontou. Deus está mandando assim, pastor, falando comigo, ó, apontou. Vai morrer dessa forma, não vai mudar. Aqui, rapidamente já passa, pastor. Veio pegou um tempinho mais Renato da minha história, do meu testemunho. Fui usuário de cocaína, bêbado, guardava arma dentro da minha casa. Eu era só por um cordeiro. Eles estão aqui, ó. Estão aqui. Se for mentira, pode mentir, viu? Pode mentir, Renato. Eles estão aqui. Da mesma forma que o Deus que entrou, pastor, e limpou esse homem, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada, só o nome dele cresça e eu desapareça. Eu nunca imaginaria, pastor, que eu estar em cima de um púlpito falando que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus transforma, meu amigo. Sabe por quê? Aí Deus falava assim, ó, ele bateu. Eu tinha vontade de
sair do mundo das drogas, eu tinha vontade de sair do vício, mas o diabo ele prendia e cegava de uma tal forma. Aí um dia eu bati e falei assim: pastor, se esse Deus aqui existe naquela casa de cima, ou me mata ou me muda. Deus foi mudando a minha vida aos poucos. Deus foi mudando a minha vida aos poucos. Hoje, pela misericórdia de Deus, pastor, hoje eu estou de pé, eu e a minha casa. Mas se está mancando, eu dou glória a Deus pela minha perna mancando, pastor. Porque foi como o senhor falou: se estivesse lá em Dubai, não estava aqui adorando. Se eu tivesse com a perna boa, eu não estava na presença hoje. Mas Deus sabe como trabalha. Deus tem os modos dele para trabalhar nessa noite. Ei, pode estar impossível, pode achar, o diabo pode se levantar, o diabo pode te apontar, mas Deus está falando hoje dessa forma assim: ei, o acusador te apontou, ei, o diabo se levantou, ei, ele até apontou para a tua vida, mas a última palavra é minha. Levanto que badagaça, levanto que badagaça. Ai, estou entregando, pastor, mas eu não posso levar para minha casa. Ai, repico que macaste, que madaragacia, que manto, que vai, ai, que madasse, vai, que manto, que vai, que madagacia. Mas Deus fala assim, ó: ai, pregador, a minha família, o meu filho não tem jeito. Vai, que madagacia. Não tem solução, mas o Deus que está dentro dessa casa de oração, Ele está falando assim: hoje eu estou entrando dentro da tua casa e estou livrando da morte. Por causa de você que passou por essas portas hoje, Deus está falando assim, ó: por causa de você, eu estou dando hoje livramento de morte para Deus. Eu estou dando livramento de morte para pessoas que ficou lá na tua casa e não conhecem a Deus. Ei, sabe como ele vai vir para a presença de Deus? Através da tua vida. Então permaneça firme, permaneça. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela segunda vez que eu venho nessa casa trazer a palavra, ao pastor dessa casa, a missionária dessa casa. Meu bem, é uma grande honra dividir um altar com você, viu? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, seu casamento, a tua casa sempre, e a vida de cada um de vocês. Pode ter certeza que o Deus que está aqui dentro dessa casa hoje, Ele está entrando dentro da tua hoje e está mudando. Eu não sei o que está fora do lugar, Renato. Deus está falando assim para mim aqui, ó. Ai, que bagaço. Aleluia. Me toquei. Eu quero entregar, pastor. Ai, que bagaço. Eu não sei. Mas Deus está falando assim, ó: eu não esqueci de vocês. Que bagaço. Eu estou entrando lá dentro hoje e vou mudar tudinho, meu. Eu faço do meu jeito, eu faço como eu quero. Sabe por quê? Para mostrar para vocês que eu sou Deus na tua vida. Ele está entrando hoje e está limpando. Ele está passando uma vassoura, irmão. Assim, ó, pastor, ó. Deus está colocando hoje e está falando assim: serva minha, eu ouvi o teu clamor e hoje eu te consolo. Ei, hoje eu restituo aquilo que foi perdido na vida de vocês. Está restituído hoje, debaixo da permissão do nosso Deus. Olha mais, estou demais. Eu falei para Deus assim: Senhor, todas as minhas mensagens quando eu vou ministrar, eu falo: Senhor, só me usa para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, porque eu não quero passar, porque nós pagamos preço. Nós pagamos preço, pastor. Você vem aqui com emoção e falar coisa que não está debaixo da graça do Senhor, você paga preço. Mas Deus me comoveu de falar. Ele está entrando, Renato. Ele vai varrer, ele vai tirar tudinho, meu. Sabe aquilo que
estava atrapalhando, Deus vai tirar o que está atrapalhando e vai colocar. Sabe por quê? Porque foi como ele falou no início. Quando a Érica louvava, Deus falava para mim assim, ó, eu não esqueci de você. Aleluia, Jesus. Eu estou cingindo os ombros. Aleluia. Deus vai dar uma força tão grande, Renato, porque às vezes, pastor, as pessoas pensam porque o senhor é pastor, porque a gente prega o evangelho, a gente não sente dor, a gente sente dor, a gente sente fraqueza, a gente sente vontade de parar, a gente sente vontade de desanimar. Mas você sabe qual é o segredo dessa noite para você não largar a Cristo? É permanecer firme na presença dele. Pregador, como é que eu permaneço firme na presença de Deus? Joelho no chão de oração. Eita, Deus está falando hoje. Você quer continuar firme? Quer que a tua casa seja salva hoje? Permaneça na presença de Deus. Ei, não fica lá, pastor, hoje eu estou com o pé aqui, amanhã eu estou aqui, não. Deus está falando assim, pastora, e Deus quer posicionamento com pessoas que estão aqui dentro. Deus quer posicionamento para mudar a história de vida. E você, pastor, eu vou ouvir aí no senhor falar, olha, teve pessoas naquele culto de 2025 que contaram testemunho na casa, remante ou quebrada da casa, que a família foi restaurada, que a porta de emprego foi aberta. Ei, mas pregador, eu tenho a porta de emprego, mas Deus está abrindo uma melhor, Deus está abrindo uma bem maior para você. Sabe por quê? Os pensamentos de Deus não são renatos aos nossos pensamentos. Ei, nós muitas das vezes queremos aquilo, mas Deus fala, eu tenho algo melhor para você nessa noite, eu tenho algo grande para você nessa noite. Meu filho, minha filha, nessa noite pode ficar tranquila que o Espírito Santo de Deus está entrando dentro da tua casa, e as